Boa noite, boa noite, boa noite. Quem tá aí? Essa é mais uma live da Minha Mãe é um Saco, que acontece quinzenalmente, às quartas-feiras, 8 da noite, aqui no Facebook. Que bom estar aqui de novo com vocês. E para falar de um assunto mais pesado hoje, né? Na verdade, eu quis vir falar com vocês aqui sobre o Setembro Amarelo. Achei que fosse muito pertinente a gente conversar sobre o assunto. O artigo novo da semana foi Amor de Mãe. Então, quem leu o artigo no site ou nas mídias sociais está por dentro do que foi tratado ali sobre o amor de mãe, como que eu descobri uma palavra que para mim fez todo sentido e significa, traz um significado bastante completo do que é amor de mãe para mim. E quem não leu, convido para que acesse o site e leia o artigo Amor de Mãe, a surpresa da descoberta desse conceito que é tão difícil, ou pelo menos era difícil para mim descobrir, falar o conceito dele. E o que isso tem a ver com o Setembro Amarelo, né? Antes de mais nada, eu queria enaltecer a ação do Setembro Amarelo, porque, como vocês já devem perceber, existem várias campanhas que já surgem associando o mês a uma conscientização sobre alguma doença. Então a gente tem o Setembro Amarelo, que é a prevenção contra o suicídio, tem o Outubro Rosa, que é a prevenção contra o câncer de mama, Novembro Azul, que é contra o câncer de próstata, e assim por diante. Deve existir outros, o que me vem à mente agora são esses. E no início eu achava que era até um tanto bobagem, sinceramente, a minha ignorância me dizia isso, né? Você não ligava muito para esse tipo de campanha. Mas depois de conhecer de perto a campanha, tudo que está por trás dessa informação, desse conhecimento, dessa mobilização, eu virei grande fã. Porque, principalmente sendo leiga, né, aquela que não é profissional da saúde, e a gente é cercado de informação o tempo todo e muitas vezes as informações não são fidedignas. Então, esses momentos de campanha são muito importantes para que a gente realmente obtenha conhecimento sobre o assunto e, principalmente, a gente fale sobre o assunto abertamente, tire as dúvidas, saiba do que se trata, procure saber melhor, se informar melhor e se prevenir, obviamente, né? O objetivo de tudo isso é a prevenção e o rápido encaminhamento para tratamento e assim por diante. E falando de Setembro Amarelo, a gente não tem como desconectar Setembro Amarelo com alguns temas que a gente trata no site. A gente fala sobre adolescentes, então o que isso tem a ver com adolescentes, né? Filhos nossos, jovens. A gente está por dentro já há bastante tempo que os índices de suicídio têm sido alarmantes, estão progressivamente crescendo e se tornando uma estatística alarmante. Hoje já já é comprovado que é a segunda causa de morte dos jovens de 15 a 29 anos. Então é extremamente sério a incidência do suicídio no nosso meio. Nós, como pais de adolescentes que estamos no site falando não só das mazelas da atualidade, das doenças que a gente está vendo surgir, de saúde mental que está em voga e todas as doenças mentais que a nova geração e a nossa geração, inclusive, tem sofrido e vendo crescer, tudo isso contribui para esquentar nossa preocupação, nossa discussão no site e entre a gente, trocar experiências, trocar informações, dúvidas. Então, não tinha como não falar do Setembro Amarelo com vocês, né? Prevenção contra o suicídio. E aí vem a primeira pergunta à minha mente quais são os gatilhos, quais são os motivos, quais são os riscos, as ameaças, quais são os fatores de risco
que levam a pessoa a suicidar. E aí existem vários, inúmeros, né? Mas dentre eles, o que mais me deixa mais inquieta é pensar na depressão, que é o grande mal do século e que já vem recorrentemente sendo tratada na mídia já há bastante tempo. Recentemente teve um programa que foi bastante divulgado na TV. Então, assim, a depressão é a primeira coisa que me vem à mente para discutir. A gente já teve a oportunidade de aprender sobre depressão, a doença e os diferentes graus de depressão, a doença da tristeza. A gente teve uma conversa, uma live aqui com o Dr. Primo Paganini a respeito disso. Aqueles que tiverem interesse, eu convido a visitar o YouTube. O vídeo está lá, registrado, gravado, para quem quiser acessar na hora que bem entender. Então eu venho aqui conversar, trazer à tona as minhas preocupações de mãe e se vocês quiserem contribuir, contando também as suas preocupações, o que vocês têm de dúvidas, é muito mais bater um papo com vocês do que efetivamente dar respostas. E eu particularmente, independente das respostas, eu gosto muito da conversa, porque isso de alguma forma me dá ideias, me abre horizontes. E eu acho que no nosso meio, como pais de adolescentes, a gente está precisando muito desses momentos e desses círculos de debate, para que a gente possa trazer à tona as nossas dúvidas, né, as nossas dificuldades e trocar esse tipo de experiência que sempre é válido, com sucesso ou não, a gente sempre está aprendendo de alguma forma alguma coisa nova. Então, pensando nisso, eu vim trazer a minha história, né, com relação à depressão, que eu também já comentei em outras ocasiões, mas pensando do ponto de vista de mãe, que assiste o filho entrar em depressão, que vê, mas não sabe como lidar, e também como mãe que passa pela depressão, porque todos nós estamos suscetíveis a isso, cada vez mais, infelizmente, mas a verdade é essa. Então não são só os jovens que sofrem de depressão, a gente sabe, é alarmante o índice crescente entre os jovens, mas os adultos estão aí como prova disso, a nossa vida maluca, moderna, que contribui para isso. E eu tive dentro de casa uma situação realmente bastante difícil, vivida com filho, adolescente, que vivendo o luto da perda do pai, vivendo o luto de mudar de vida, mudar a vida completamente, mudar de cidade, escola, amigos, meio, enfim, ver toda a sua estrutura mudar de uma hora para outra, se deprimir. É lógico e é esperado que se viva esse luto. Ele é necessário e até saudável para que as etapas sejam vencidas, né? Para que não fique acumulado debaixo de um tapete para depois virar um problemaço e de repente até agravar e virar uma possibilidade até de suicídio, de não suportar a dor. Mas, de fato, esse luto, ele acabou perdurando mais tempo, né? E aí eu cheguei a realmente me preocupar muito e a não saber o que fazer. Eu cheguei, antes que alguém sugira, né? Eu fui para terapia, mas ele estava completamente avesso à terapia, o que é uma dificuldade para os pais, eu vejo isso muito frequentemente, né? Por mais que a terapia seja o primeiro passo em direção a uma solução, em direção a um caminho, muitas vezes a gente encontra resistência das pessoas. As pessoas têm que querer, o filho tem que querer e se abrir para isso. Então, não é o caso sempre. Aliás, eu arriscaria dizer que a maioria das vezes o filho não quer, se sente resistente, se sente pouco à vontade, com o desconhecido, uma pessoa que não conhece, enfim. Eu tive essa resistência com ele e eu levava obrigado. Então eu levava forçado, chegava lá, ele ficava mudo, o psicoterapeuta fazia a sessão e saía depois de 1 hora, como entrou e nada mudava. Isso durou um bom tempo. E a angústia só foi aumentando, porque eu depositava na terapia
todas as minhas fichas. Eu imaginava que precisava começar com a terapia o quanto antes, e se não fosse por esse intermédio não teria jeito. Como que eu sairia desse labirinto, né? E aquilo foi me angustiando muito, porque eu não pensava em outras possibilidades, e por mais que a terapia fosse realmente o primeiro passo, que ajudaria bastante, que seria crucial, vital para a mudança, para sair daquele estado de apatia e de depressão, eu também precisava contar com outros recursos. E eles existem. Não que sejam tão bons quanto, mas eu não conseguia mais assistir apenas. E para vocês terem ideia, eu passei um bom tempo assistindo, sim. Então eu ia brigando com ele chegava na terapia, passava 1 hora mudo, saía da terapia, voltávamos para casa e nada feito. Isso passou um bom tempo. Só que aí eu comecei bom, não tá dando jeito. O que eu faço então? Que outros recursos eu posso sacar para tentar mudar essa situação? Trancafiado no quarto, de frente pro computador, é uma história que vocês já conhecem. E aí eu comecei a pensar em eu fazer a terapia, né? Porque quem estava inquieta naquele estágio lá de assistir, de ser uma observadora, era eu. E é por um insight, uma graça, eu me propus a fazer terapia. Ainda achando que ele que precisava. E foi uma surpresa muito boa. Eu frequentei sessões, eu fiz várias sessões, um bom período inclusive. E lá foi a oportunidade que eu encontrei de eu encontrar novos caminhos. Inclusive para acessar filho. Não ficou na minha mão completamente mudar a situação dele. Mas eu contribuí para que ele botasse a cabeça de fora e começasse a ver que existia um mundo aqui fora. E a partir da minha mudança, a partir das minhas questões, do meu próprio trabalho na terapia, eu pude mobilizar filho dentro de casa. É aquela história que eu sempre falo aqui, né? Quando a gente muda o entorno. E isso é muito bacana, porque dá um sopro de esperança para os pais. Porque os pais querem resolver, os pais querem entregar uma solução. Os pais querem receber uma solução, para que caia no colo. Quando, na verdade, depende do outro isso, mais do que da gente. O que a gente pode oferecer é suporte, e suporte genuíno, suporte presente, suporte de apoio, que realmente tenha atenção sobre o filho, uma atenção verdadeira. E isso no dia a dia, a gente facilmente pode notar que a gente não faz. A gente vive num automatismo e já rotulando todas as ações, respondendo automaticamente, agindo automaticamente, rebatendo automaticamente. E a gente não se dá conta do quanto que a gente pode mudar em pequenas coisas no dia a dia. Para começar, prestando atenção em filho. E quando a gente fala de prevenção de suicídio, prestar atenção é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Prestar atenção, mas com propriedade. Conhecendo o filho, sabendo que efetivamente é uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento significativa. Porque a gente bem sabe que filho adolescente muda. E a gente também vem falando muito sobre essas mudanças no site, nos artigos. Mas não é qualquer mudança. É a recorrência da mudança. É quanto tempo perdura essa mudança. Que grau de mudança é esse que muda a vida dele em relação ao social, ao familiar, ao estudantil. Tudo isso são as pistas dadas para os nossos filhos a todo momento. Eu tive outro caso, outra situação também com outro filho que não entrou em depressão
né, não se fechou e ficou em profundo isolamento. Não, pelo contrário, ele buscou exatamente o contrário. Ele buscou o social, ativamente e o tempo todo estar no meio de pessoas para poder mascarar a dor que ele sentia. Para você ver, né, 2 filhos, pessoas completamente diferentes. E nessa ânsia de se fazer pertencer a um grupo, pertencer e estar dentro da família, estar perto da família, começou a me dar me chamou para um alerta, me alertou. Porque, ao contrário do irmão, esse estava exatamente buscando a agitação para abafar a dor. E aí é outra abordagem, é outra preocupação. E que todos acabam por sim precisar de uma terapia, porque é o momento que você põe para fora a dor, você verbaliza, você traduz esses sentimentos e emoções tão confusas no momento de crise e começa a se conhecer. É conhecer como que você pode controlar, como que você pode mudar essas reações, como você pode tratar. Então a psicoterapia é sim uma grande fonte de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento para qualquer um em qualquer idade, qualquer fase da vida. E principalmente nos momentos de crise. Quando a gente fala dos jovens que estão aí propensos pensando em suicídio, e a gente teve uma aula do Dr. Primo, a gente escutou dele que o depressivo ele dá sinais de que quer cometer o suicídio, ele dá sinais, ele não simplesmente se mata de prima. É importante que a gente esteja muito atento a esses sinais. E os sinais estão por toda parte. Seja por uma saúde mental debilitada, então depressão, ansiedade, que é outro mal que nos acomete hoje na modernidade. E aí a gente vai poder falar sobre a ansiedade em outra ocasião com o Dr. Primo. Uma recorrência, já tentou suicídio uma vez, então ele tem mais probabilidade de tentar novamente, aumenta esse risco, a ameaça de uma nova tentativa, né? A sensação de pertencimento, eu escrevi um artigo sobre isso e eu vivi isso em casa. Filho que não se sentia pertencente a um grupo na escola. Então, tudo isso contribui para que os questionamentos, as dificuldades de lidar com as emoções, com as relações que ficam comprometidas, tudo isso pode vir a se tornar motivo para pensar no suicídio. É óbvio que não é porque você foi rechaçado hoje e amanhã não é isso. Mas são pequenos movimentos que já acontecem ao nosso redor e que a gente vê isso. A gente dentro de casa pode notar e a nossa preocupação aumenta ainda mais em cima disso. Por isso que é tão importante a gente se informar. A gente está atento, mas também se informar com quem sabe. Um profissional da saúde que possa ajudar, um psicoterapeuta que possa fazer um tratamento de verbalização, e aí é a linha de tratamento de cada um. E dentro de casa, o que a gente pode fazer de diferente para apoiar, dar esse suporte efetivo no dia a dia de filho? Eu acho que a minha opinião, humilde opinião, por experiência própria, foi antes de tudo, como eu disse, observar, conhecer o filho, identificar esses comportamentos, mas estar disponível para conversar. Mas disponível de verdade, disposta a escutar. E a gente também já falou sobre isso semana passada, sobre como está difícil a gente se dispor a escutar o outro. Isso acontece com um filho o tempo todo. O artigo foi engraçado, né? Filho adolescente não escuta os pais. Mas e nós? Até que nível, até que ponto, em que grau a gente efetivamente escuta filho sem julgamento, sem pré-conceito, sem pré-opiniões? É muito difícil, a gente fica realmente agoniado. Eu lembro que, nossa, eu interrompia conversas, eu atropelava as frases dele, eu completava as frases dele,
de tão assim, ansiosa ou apressada ou pouco presente mesmo, eu ficava na conversa e aquilo acabava com a nossa conversa. Não tinha mais conversa, não tinha mais diálogo e ele não voltava mais. Quando eu noto hoje a diferença que é sentar e olhar no olho e falar com um tom de conversa certo, num timbre de voz que seja agradável, que não seja inquisidor, que não seja cheio de julgamento, e principalmente a nossa mente aberta a novas possibilidades, a opinião do outro diferente da tua, nossa, isso já é um tremendo ganho para os dois, porque não é só filho que passa por depressão, como eu falei no início, pais também passam. Pais que ficam angustiados de não saber como lidar com o filho, como conviver melhor com o filho, como se relacionar nessa fase, se sente incompetente, incapaz, inábil. Isso tudo só vai aumentando a nossa ansiedade, o nosso desespero. E por mais que a gente queira desistir, a gente sabe que no final das contas a gente não vai. É aquele desejo que bate, mas que graças a Deus a gente não leva as vias de fato. A gente volta e tenta de novo. E pra gente tentar de novo diferente, a gente precisa realmente estar aberto a pensar diferente. E tentar diferente significa aprender de outra forma. Não adianta a gente insistir no mesmo erro, porque os resultados vão ser os mesmos. Então, quando você se torna mais consciente das suas atitudes, do seu comportamento em relação a filho, você começa a perceber que existem pontos de melhoria ali que são cruciais para mudar o teu resultado com ele. Isso é verdadeiro, isso acontece, isso é possível. Então, conversar sempre foi, o diálogo sempre foi a primeira opção e sempre será a primeira e grande ação de pais com filho adolescente. Mas o diálogo bem feito, o diálogo disponível à escuta, disponível a diferenças de opiniões. Então é um diálogo diferente do que a gente costuma fazer com o filho normalmente, usualmente. É o primeiro passo. Segundo passo é, a partir dessas conversas, quando elas são de sucesso, quando elas realmente são boas, agradáveis, você sabe, ao término, você sente, puxa, valeu a pena. Alguma coisa mudou. Isso é pra gente até. Então você sabe que vai ter uma segunda, que vai ter uma outra oportunidade e que o próprio filho vai estar aberto a isso. Então não desista dessa conversa diferente. Acessem o site, vejam lá alguns artigos que possam ajudar vocês a pensar em novas formas, a se conscientizarem, ficarem atentos a determinados momentos cruciais dessa conversa. É bastante útil e prático, dá para exercitar, eu recomendo, dialogando, se não me engano, dialogando com o filho adolescente. E participem dessas conversas com especialistas, como eu promovi com o Dr. Primo, vou promover outras, mas para que a gente possa entender cada vez mais esses perigos, essas ameaças, para que a gente possa também minimizar os riscos. E o que isso tem a ver com amor de mãe, né? Que foi o artigo da semana. Foi publicado ontem, terças-feiras é o dia de artigo novo, vocês sabem. Eu acho que tem tudo a ver, porque quando a gente tem esse amor magnânimo, que é o pé da letra, é aquele que perdoa, que insiste, que tenta de novo, que não desiste, mesmo na dificuldade de descobrir as ameaças que podem levar filho a tremenda dor e ao suicídio, a gente consegue mudar a história. Eu já recebi relatos tristes de mães que já passaram por essa situação, de filhos que tentaram suicídio e o recomeço, a retomada é bastante difícil. Não posso imaginar, porque eu não passei por isso, mas a dor
que eu já senti, certamente é muito menor do que essa da mãe assistir a dor de um filho que tenta suicídio, atentar contra a própria vida, que não quer mais viver, ou pelo menos não se acha digno de viver. Na verdade, o suicídio não é tentar, ele não é que ele não queira viver, ele quer acabar com a dor que ele está sentindo, que é tão grande que ele não sabe o que fazer para acabar com essa dor. Então a gente tem que ter cada vez mais consciência sobre o que efetivamente é essa tentativa de suicídio, para que a gente possa atuar de uma forma eficaz. E que nem sempre é a mais fácil, que nem sempre é a mais rápida, nem sempre é a mais prática, e nem sempre é o que a gente conhece. Aliás, na maioria das vezes é o que a gente não conhece. Mas elas são necessárias. Essas tentativas também demandam da gente um conhecimento que é muito importante com relação à própria doença, à própria dor, não é nem a doença, a dor que o filho sente e que a gente sente quando a gente entra em depressão, né? E para que a gente possa contribuir, a gente tem que estar muito atento a esses sinais, a essas ameaças. Show. Oi, Renata, tudo bem? Boa noite. Eu trouxe aqui para vocês alguns números, né? Eu mencionei já. É a segunda causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. A cada 45 minutos ocorre um suicídio. É uma coisa alarmante, é muito triste. Mas de 10, 9 podem ser evitados. Olha só a chance que a gente tem da gente mudar isso, né? Se a gente souber como, se a gente tiver cada vez mais conhecimento sobre isso. A gente, de novo, vou falar aqui, Renata, eu tô falando de algumas ameaças, o que podem servir de motivo, estopim para evoluir para uma tentativa de suicídio. Falei sobre depressão, falei sobre ansiedade brevemente, a gente vai ter chance de falar novamente com o Dr. Primo sobre ansiedade. E reforcei o vídeo gravado da live sobre depressão que está no YouTube. É importante que a gente desmistifique tudo isso para que a gente cada vez mais fale sobre isso. E tem um site que eu queria deixar para vocês, para vocês visitarem, que eu descobri no meio de algumas pesquisas, de algumas conversas com mães, de realmente necessidade própria também. É um site que chama Temos que Falar Sobre Isso. Não sei se vocês conhecem, anotem aí, visitem, conheçam. Lá são relatos anônimos de mães e mulheres que passam por diferentes situações de depressão, de suicídio. Então achei que fosse pertinente até registrar aqui para vocês visitarem, conhecerem, para passarem adiante para quem se interessar e estiver precisando, para vocês terem a curiosidade de conhecer o site, quem sabe descobrir até formas de ajudar outras pessoas. Lá eles também se propõem a fazer um trabalho voluntário de escuta. Tem o CVV, Centro de Valorização da Vida, que é o 188, que já é bastante conhecido, ou pelo menos eu já ouvi falar bastante, mas é importante reforçar aqui outro canal de ajuda para aqueles que estiverem em situação realmente ameaçadora, pensando em suicídio. Então, passem adiante essa informação, é muito útil, contribui para campanhas de conscientização cada vez mais, né? Eu acho que eu trouxe essas duas fontes aí para vocês poderem conhecer e reforçar. E é isso. Em suma, o que nós, como pais de adolescentes, podemos e devemos pensar numa situação como essa? Primeiro, é buscar as vias de informação de especialistas, e aí eu estou falando de médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos,
a informação na escola, isso é importantíssimo, como eu falei também, a gente tem que conhecer filho. Filho não é só o que ele vive aqui dentro de casa, ele lá fora também, e ele é outra pessoa lá fora. Ele desempenha diferentes papéis como nós. Então, socialmente, é um outro indivíduo. Na escola, ele se comporta de outra forma. Então, é importante a gente fazer essa pesquisa, essa busca, e estar muito próximo de escola, para saber como que é esse filho em outro ambiente, como a escola, que é a grande parte do tempo dele no dia, né? E aí, no caso da escola, eu costumo falar com a coordenação pedagógica e social. Eu também falei, já tive a oportunidade também acho que contribui muito, de falar sobre espiritualidade. Uma coisa que a gente nunca ouve, né? Eu, pelo menos, nunca escutei ninguém levantar essa bola de cultivar a espiritualidade em filho. Gente, isso eu acho que mais do que a psicólogo, eu tentaria antes de tudo a gente falar mais sobre. Não sei, que é muito mais superior que a gente, acreditar que o mundo não se resume a isso aqui. E a gente não vê as pessoas fomentando esse tipo de alimento da alma, do espírito mesmo, que é tão importante, e principalmente nesses momentos de crise. Porque nesses momentos de crise, quando a gente vê que a gente não tem poder sobre nada, que a gente está numa tremenda dor e que não tem força, onde que a gente vai buscar essa força? É no espírito mesmo. A gente tem que confiar que existe um ser superior a nós e que ele está ali para nos ajudar. E quando a gente ensina isso, filho, desde cedo, eu tenho certeza, mesmo não tendo estatísticas e estudos, eu não tenho, mas certamente existem estudos sobre isso. Eu tenho certeza que superar esses momentos de crise se tornam muito mais leves. Não que sejam bons ou leves de todo, mas eles são minimizados, eles são amenizados, não é minimizados, eles são amenizados. Isso faz toda a diferença para cortar esse processo de evolução de uma depressão, de uma ansiedade que vai evoluindo para uma tentativa de suicídio. É determinante que cada vez mais pais se preocupem em fomentar a espiritualidade. É difícil, eu sei. E nós também fomos adolescentes difíceis de acreditar e de acreditar nisso, de se empenhar nisso quando jovens, mas a semente estava lá. E eu costumo falar isso muito. Eu falo isso para os meus filhos, sobrinhos inclusive. Por mais que nós pais saibamos que seja difícil levar filho para missa, culto, seja o que for, de conversar sobre isso, é importante que a gente semeie, que a gente mostre o caminho. Ele, maior de idade, ele vai fazer as escolhas dele, ele vai seguir o caminho dele, talvez ele não siga os mesmos que os nossos, mas você fez a tua parte, que é cultivar, alimentar o espírito dele também. Nós somos corpo e alma, e é dever nosso nos preocuparmos com isso também. Não dá pra gente passar adiante, passar uma vida inteira achando que a gente é isso. É o material, simplesmente suprir as necessidades básicas, né? A gente educa, a gente alimenta, a gente veste, mas o alimento da alma é imprescindível para o ser humano. Então, eu falei aqui o que eu busquei quando eu precisei. Eu fui para terapeuta, eu fui para escola, eu fui para família, eu fui para todas as frentes. Mas é que realmente eu acho que me fortaleceu mais, sinceramente, foi a religiosidade. Eu não estou falando da religiosidade porque eu sou religiosa, mas a espiritualidade faz toda a diferença ao ser humano. Então, se eu puder dar uma dica a mais aí, se é que é uma dica para você, pense nisso, se informe sobre isso, busque aquela fonte de inspiração espiritual que possa te preencher e que possa
fomentar o interesse do teu filho de alguma forma, que te transforme de uma forma que ele se interesse de saber um pouquinho mais sobre isso. A semente a gente aqui joga. Se vai germinar ou não, a gente vai saber lá na frente. Mas eu tenho certeza que, fazendo a nossa parte, a gente vai estar muito mais tranquila e menos ansiosa para querer resolver com remédios rápidos, práticos e imediatos. Isso não existe. Isso é processo. Então, fico por aqui com essa última mensagem e espero tocar um pouquinho vocês com isso. Eu vou finalizando. Se alguém quiser comentar, se alguém quiser falar alguma coisa, tiver algum comentário, alguma dúvida, algum insight, sinta-se à vontade. Eu quero reforçar o grupo Minha Mãe é um Saco no Facebook. Ele tá crescendo pra caramba, que eu tô super feliz, porque quando eu iniciei, semanalmente eu postava, fazia diferentes atividades no grupo, só que eu não estava vendo muita interação, e por um tempo eu comuniquei que eu ia parar, porque não estava repercutindo do jeito que eu esperava. E eu tô vendo que tem muitos interessados ingressando, cresceu bastante, a gente está com quase 200 lá, e isso sem eu alimentar o grupo periodicamente. Então, a partir de outubro, eu vou lançar um novo calendário lá no grupo, novas ações, iniciativas, para que a gente possa sacudir um pouquinho o grupo, porque afinal de contas, quem entra no grupo está interessado em discutir algum tema. O intuito do grupo foi esse, de eu criar o grupo. E então eu vou iniciar uma programação lá, estou elaborando. Talvez não seja semanal, para poder dar tempo da gente, de repente, fomentar uma discussão, uma reflexão, enfim, não sei. Mas estou elaborando. E então eu vou voltar ativa lá no grupo também, tá? Sinto-se à vontade para mandar comentários, sugestões. Vou ficar muito feliz de ouvi-las e ouvir temas, enfim. Mas eu quero participação, tá? É isso. Espero ter contribuído. Setembro Amarelo é só um reforço do que a gente precisa estar atento o ano todo. Não é um mês, mas é um mês especialmente dedicado a esse assunto. E é muito importante, assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, mas que seja o ano todo motivo para nossa atenção, nossa tentativa de conexão com o filho e com a gente mesmo. Existem canais de escuta, existem grupos muito envolvidos e muito dispostos a escutar a gente, as nossas necessidades, a nos acalentar, a mudar a nossa visão sobre a própria vida, e eles estão aí disponíveis. Sintam-se à vontade também de entrar em contato comigo. Eu tenho recebido mensagens privadas ali bastante emocionantes a respeito. Eu agradeço muitíssimo as mães que confiam suas histórias a mim. Nossa, eu fico eu fico realmente lisonjeada, porque são histórias bastante comoventes e de uma intimidade compartilhada que só mostra a necessidade da pessoa falar e descobrir saídas. Então, é um trabalho muito bacana que me edifica bastante, que eu aprendo muito, e se eu puder devolver isso para vocês, se eu estiver devolvendo isso para vocês, eu já estou muito feliz. Então, continuem participando, continuem comigo, mandem suas sugestões e a gente vai trocando mais experiência na vida real de como ser pais de adolescentes. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.